Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque a página está crescendo, cada vez mais pessoas vendo os vídeos, assinando o canal do YouTube. Isso deixa muito feliz. A Giovana, a gente trabalhando bastante, ela apareceu aí, começou a me ajudar bastante. E é isso. Vamos falar sobre problemas mentais, né? Seguir o último estudo que a gente falou, e antes disso quero fazer uma ponderação, né, muito importante. Duas palavras, eu poderia falar homossexualismo ou homossexualidade. São duas palavras que para maioria é sinônimo, mas o homossexualismo não se usa mais por causa que o sufixo ismo, né, ele denota uma doença. E o homossexualismo não é mais considerado como uma doença, não é uma doença. Bom, feita essa ponderação, a gente sabe que os termos vão mudando ao longo do tempo. Eu ia falar, certas palavras elas atingiram um tom pejorativo, né? Você fala assim, retardamento mental era considerado o nome de uma doença específica. Idiotismo, de idiota, é uma doença em específico, entendeu? Só que o uso tão pejorativo dessas palavras fez-se mudar, adquirir um novo termo, entendeu? Que, então, aqui no Livro dos Espíritos ele está... Porque eu faço isso, por que é importante? Porque quando vê alguém que não é espírita, assim, não conhece, ela abre o livro, assim, e fala assim, o Kardec tá chamando de idiota aqueles que têm problemas mentais, né? Ou tá chamando de louco, tá, né, super preconceituoso, você poderia imaginar. Só que naquela época, era a forma que a medicina chamava, entendeu? Era cientificamente chamado dessa forma. Então vamos lá falando sobre idiotismo e loucura. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e idiotas têm uma alma, né, inferior? A pergunta. Resposta é não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensa, e que sofre a influência dos meios que dispõe para se comunicar. Qual o objetivo da providência, né, de Deus criando seres cretinos e idiotas? Lembrando, né, que é a forma que eles usavam na época, né? São como espíritos em punição, habitando os corpos de problemáticos, né? Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram, e se manifestam por meio de órgãos não desenvolvidos e desajustados. Não é exato então dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? A resposta é: jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre as manifestações e as faculdades da alma, porém não dão as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música. Isso não impedirá de ser um bom músico, né? Então, aquele exemplo que eu dei no outro vídeo, né? Às vezes o espírito ele é evoluído, ele tem uma evolução ali, mas ele tá, né, com algum problema mental, e aí quem olha de fora pensa assim, não, ele nem raciocina, mas a alma dele ali pode estar em constante pensamento, embora fisicamente ele não demonstre nenhum. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a espiar, né? Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior a que tiveram e é uma casa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são como as correntes que seguram, né, um preso. Aqui que a gente podia citar de exemplo muitos músicos. Eu poderia citar até o Kurt Cobain do Nirvana, que é uma banda que eu amo, assim, que me introduziu ao rock. Eu gosto muito, né, do som. O que aconteceu? Pra quem todo mundo deve saber, né, que o Kurt era um gênio, ele tocava bem, mas ele tinha problemas, vícios, e aí acabou que ele cometeu suicídio, né? E aí que eu tenho a teoria que talvez numa vida anterior ele já tivesse cometido suicídio, porque ele tinha fortes problemas no intestino, que ele vivia sempre com dor. E ele começou, um ponto interessante, começou a usar droga não por causa de vício, assim, em drogas. É porque ele tinha esse problema que ele sentia muita dor e foi receitado por médicos, né? Estados Unidos é um bagulho muito louco. E aí ele foi fazendo tratamento desse e aí começou a se viciar, entrou em depressão, toda aquela questão. O que acontece? Ele danifica o perispírito dele, entendeu? Ele vai voltar na próxima vida com fortes problemas mentais, provavelmente, né? Pela questão do nosso conhecimento espiritual e do vários livros que a gente estuda, né? A probabilidade de a pessoa que danifica o cérebro é voltar com muitos problemas. Mas ali dentro daquele corpo que vai vir, vai estar um espírito super genial, assim, no quesito musical. Então, né, o espírito ele pode ter uma baita evolução, mas ele tá naquele momento ali, ó, aprisionado.
por algo que ele fez, né? E há outras teorias também que nem todos que têm problemas mentais são assim, tenham cometido graves crimes, né? Às vezes pode ser uma missão que ele está cumprindo, um espírito evoluído, que ele se passaria por um espírito com esse problema. Há correntes que falam sobre isso, né? Mas é uma corrente pequena, mas a gente sempre tem que saber que o espiritismo, né, não existe nada taxativo. Não existe nada. Quando você vê alguém assim, vou dar um exemplo, que nasceu com uma deformidade sem um braço, aí você pensa, não, ele fez tal coisa, ele usou mal aquela mão. Não, ali são inúmeras possibilidades de ter acontecido aquilo, entendeu? Inúmeras. Aí você pensa, não, ele era ladrão, por isso. Não, você não pode taxar, não, era isso, era aquilo. O espiritismo, ele nos mostra as possibilidades, né? Ele não é nada taxativo. Vamos continuar o estudo lá. Aí pergunta se o espírito, né, num corpo de deficiente, ele tem consciência do seu estado mental. E a resposta é sim, muito frequentemente ele compreende, né, que isso é necessário para ele alcançar um voo maior, né? Que ele ali preso, ele vai atingir um estágio maior, ele vai quitar aquela dívida que talvez ele tenha. Agora sou eu que estou falando de dívida. Ele vai quitar aquela dívida que ele tenha, ou ele vai conseguir evoluir, fazer uma missão muito maior, entendeu? É muito interessante a gente imaginar e ver como as coisas vão mudando, né? A própria denominação vai mudando, vai buscando, de certa forma, uma humanização, né? Porque a gente tem que ter consciência que ali dentro, embora não pareça, tem um ser que pode ser muito evoluído. Aí a gente poderia citar muitos que cometeram, eu não quero atrelar isso, entendeu? Desculpa ficar falando isso. Atrelar o suicídio a problemas mentais não tem nada a ver. Mas eu só tô citando esse exemplo porque é um dos poucos que eu consigo imaginar na minha cabeça, né? Minha cabeça é limitada, né? Então, a gente poderia... Quantos gênios, né, não cometeram suicídio? Pessoas geniais, pintores, músicos. A gente já teve até presidente da república, né? Getúlio Vargas, que se matou. Muitos, né? Aí você pensa, provavelmente esses... Então, olha só, esses que se mataram, provavelmente eles vêm com problemas, né? Deficiências. Mas isso não quer dizer que todos os deficientes se mataram. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dentro da lógica, né? Aí você imagina, quantos espíritos evoluídos que eles estão ali confinados. Aí você pensa, não, às vezes é um espírito muito evoluído, mais evoluído que nós, mas ele cometeu algum deslize ou ele tá numa missão, né? Ele tá ali para testar os familiares, alguma coisa assim. E a gente às vezes nem imagina, a gente trata de uma forma assim, não, então por isso que tem que sempre falar de igual para igual e com muito carinho, respeito, né? Respeito porque é uma pessoa, né, que todos têm as suas limitações, né? E volto a dizer, às vezes você pensa, não, mas eu tô ali, não, aquele ali não tem, eu tenho um raciocínio mais rápido que ele. Mas às vezes ele é muito mais evoluído culturalmente do que a gente imagina, muito mais mesmo. E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Esse tema é bem polêmico, espero que aí não me dê lixamento ou não sei o que. Mas é a denominação que usavam, né? E é um tema complexo. Eu não tenho ainda toda essa graduação, minha formação em direito para falar sobre doenças mentais. E peço perdão qualquer correção, qualquer erro. E é isso, um grande abraço, fiquem com